aqui em 99. Eu era gerente, o salário começou a cair. Fui desanimando e falei, poxa, mas o que ficar aqui? Eu acho que eu vou tentar juntar um dinheiro, que é o que o pessoal sempre... Mas depois de 3 meses eu comecei a notar que é o direito de ser cidadão. Que as coisas... Casei com um americano e foi loucura. Você vai conseguir. Você consegue. Eduardo Cirino, mais conhecido como Ed. Ed, você é de onde no Brasil? Eu nasci em Londrina, no Paraná, e passei dos 17 anos, fui pro Rio de Janeiro e fiquei lá até vir pra cá por muitos anos. Passei minha fase de adolescente a adulto lá. Agora, por que deixar o Brasil e vir pra Flórida? Eu era bancário, estava 8 anos trabalhando no Bamerindos, o antigo Bamerindos. Eu era gerente e foi vendido porque eles estavam passando uma situação difícil e passou para o HSBC, né? Porque a economia estava caindo e como eu tratava muito com empresas, as empresas grandes, era o meu segmento, eu via que sempre era aquela guerra, pagando tributo, tendo que pagar por fora porque eles não davam conta de seguir as regras, as leis. Fui desanimando e falei, poxa, eu acho que não tem mais o porquê ficar aqui, eu acho que eu vou tentar algo mais diferente. Eu vim em primeira mão, cheguei aqui em maio de 99, fui para ficar uns 6 meses para tentar aprender a língua e juntar um dinheiro, que é o que o pessoal sempre vem para cá com esse intuito, né? O objetivo inicial é esse, sempre. Eu cheguei à conclusão que daria para fazer isso aí, porém, quando eu comecei a notar, depois de 3 meses, os primeiros 3 meses foram difíceis, mas depois de 3 meses eu comecei a notar que as coisas andam aqui. Que as leis funcionam. Eu vou tentar crescer aqui, não vou mais voltar ao Brasil, a não ser para visitar. Vou tentar me legalizar e permanecer nesse país. E foram, por anos, aconteceu isso aí. Eu tentei aprender a língua inglesa o mais rápido possível para poder me integrar. Passei a entender a cultura daqui, ler bastante sobre como se vive nos Estados Unidos, o que o americano faz, os esportes, que eu sou um fã de esportes. E eu acabei casando com uma americana. Eu casei com uma americana em 2007. Foi quando eu me legalizei, através disso eu me legalizei. Eu tenho 2 filhos americanos. E passaram-se os anos e fui visitar pela primeira vez o Brasil em 99. O que suas pôs? Não, 2009, desculpa, 10 anos depois. Mas quando você chegou aqui, você passou as mesmas dificuldades que você vê hoje, os imigrantes passando? Dificuldade para arrumar um emprego, dificuldade para arrumar um lugar para morar, dificuldade para arrumar um carro? Ou você já chegou em outra condição, em outra situação? Eu acho que tem 2 fatores aqui. Hoje em dia tem um lado mais fácil para quem chega, porém tem um lado mais difícil. Na outra época também era, só que são 2 fatores completamente diferentes. Quando eu cheguei aqui, você conseguia tirar uma driver's license que durava 5 anos. Você conseguia tirar um Social Security, que é o número, tipo um CPF no Brasil, que é o que te dá o crédito. Você conseguia fazer isso. Porém não tinha facilidade de emprego, era muito difícil arrumar um emprego. As pessoas que já moravam aqui, os brasileiros que já moravam aqui, infelizmente eles não te davam uma estrutura de trabalho, alguma coisa assim, não era meio complicado a ajuda, e eu senti isso, porque tinha o que te conseguiam aqui era tudo por trás dos bastidores, emprego, tudo, não existia financiamento de carro, você tinha que comprar de alguém que já estava aqui há um tempo, que essa pessoa te financiava o carro, você tinha que pagar semanalmente um valor absurdo, para você conseguir quitar esse carro em mais ou menos 3 meses, no máximo. Aqui, vamos falar, nada se faz sem o carro. Né? Na Flórida não tem como. Não tem como. Não tem o carro como. É uma necessidade básica, assim como você tem onde morar. Sim, sim. Esse tempo que você passou inicialmente aqui, com o que você se virou? Com o que você trabalhou? Bom, eu cheguei com um pouco de dinheiro, né? Eu cheguei com, acho que $1.400 e com emprego. Um emprego. Mais importante. Isso me ajudou muito. Eu me botaram para trabalhar no restaurante chinês, empacotando comida. E eu trabalhava de segunda a segunda. Saiu do banco para o restaurante. Foi difícil. É um outro baque que as pessoas têm quando chegam aqui. Tipo, você tem que esquece tua vida lá, esquece o que você foi, esquece
emocionalmente é um grande abalo, né? Você tá assim, você tem a sua estrutura de vida, você já tem sua rotina, você já sabe. É como se você dissesse assim, nossa, eu já fiz tanta coisa na minha vida, tão elaborado, eu consegui resolver tantos problemas e agora eu tô aqui empacotando comida. Você chegou a se sentir assim? Muito que sim, sem dúvida, sem dúvida. E chega a ser, tipo, de primeira mão um pouco, você se sente um pouco humilhado. Não é? De primeira mão. Depois não, depois você, pelo contrário, você se sente forte porque você, eu tô conseguindo, eu sei que eu vou chegar lá. Mas primeiro sentimento que dá é de humilhação, porque... Você, independente do que você era no Brasil, geralmente você chega aqui numa posição inferior ao que você era. Você não vai conseguir chegar numa superior primeiro que nem a língua você fala, muitas das vezes. E foi assim, eu fui empacotar com os chineses gritando comigo no ouvido o dia inteiro. O modo deles falarem, que tudo que eu entendi era ai, 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 né? O sotaque, o jeito que eles falam é diferente. E as primeiras palavras que eu aprendi para entender o que eles falavam no inglês, que era o nosso termo que a gente conseguia se entender lá, porque eles não entendiam o português nem o chinês, era good e no good. Good e no good. Então, se eu fazia bem, good. Se eu fazia no good. Então, foram as primeiras palavras que eu aprendi. E foi difícil, porque era de segunda a sexta, eu entrava cedo, saía tarde da noite, e aí depois eu arrumei um bico no jornal de entregar jornal para fazer um pouco mais de dinheiro. E você veio sozinho? Nesse período você estava sozinho? Eu tinha um amigo aqui que me recebeu. Um amigo que inclusive foi meu cliente no banco. Olha só. Que ele falou para mim que, olha, vou embora para os Estados Unidos, isso 1 ano antes de eu sair do banco. Aproveita para você tirar seu passaporte, seu visto, porque você tem um bom emprego há muitos anos, então você não vai ter dificuldade. De fato, eu não tive. E eu acabei escutando ele, porque... Que bom, né? Porque 1 ano depois eu vi a coisa ficando difícil, no ano de 98 ficou muito difícil no Brasil. E aí eu peguei e decidi vir. Então ele me recebeu, chegou aqui, como eu te falei, que eu entrei com esse dinheiro, com o emprego, eu já dei os $1.000 para ele, para poder dar de depósito no apartamentinho que ele estava alugando, que a gente ia morar juntos lá. Me sobrou $400, eu dei de entrada para esse outro rapaz para pegar o carro. Ou seja... 400 por semana, fiquei sem nada. Acabou. A vantagem é que eu tinha emprego. Um empreguinho que por mais que fosse suado, difícil, mas era um dinheiro que ia já de cara entrar para mim uma vez por semana, né? Foi isso. E de onde surgiu a tua inspiração empreendedora de ter aberto o Car Concept? Há quanto tempo você começou? Olha, bom, eu passei por restaurante por 3 anos e todo mundo vinha falando para mim, o que você está fazendo em restaurante? O que você está fazendo em restaurante? Você era bancário no Brasil por tantos anos, você tem que trabalhar com banco. Eu falei, eu não sei, eu tô aqui porque eu tô ganhando meu dinheiro aqui e tô querendo me estabelecer de alguma maneira. É óbvio que eu pensei que de repente eu poderia me estabelecer dentro do restaurant business, né, do business de restaurante. Porque eu gosto muito de cozinha, eu adoro cozinhar, eu gosto, é um lance que eu tenho, que eu pensei, de repente eu posso fazer sucesso nesse business. Só que por outro lado é um business que te engole, né? De segunda a segunda, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você não tem tempo para mais nada. E eu sou um cara que eu gosto de ter meu tempo para poder curtir minha família e tudo mais. Eu decidi, depois de 3 anos, eu decidi que não era meu negócio. Porém, eu descobri uma coisa. Eu descobri que eu era vendedor. Olha só. Porque no restaurante a gente corre atrás sempre da comissão da gorjeta, né? Que a gente chama aqui de tip. A gente sempre corre atrás da gorjeta e quanto mais cara a conta, mais a gorjeta. E eu sempre tinha aquela mania de querer ficar vendendo vinho, vendendo drinks aqui, vendendo appetizer, os pratos mais caros para poder ter uma conta mais alta, para ganhar mais a gorjeta mais alta. E aí eu parei e eu falei assim, poxa, no Brasil eu trabalhava na gerência e banco lá, vocês devem saber que é tudo girado por venda, né? O gerente tem metas de venda de seguro, venda de investimento, venda de todos os modos. E eu era gerente de massificados, eu era gerente que coordenava toda a agência em relação a vendas. Eu falei, meu negócio é vendas, eu tenho que arrumar um jeito de vender alguma coisa. E nisso um amigo meu me convidou para, olha, tem uma vaga aqui de vendedor de carro numa loja. Você começou como vendedor? Vendedor, eu fui trabalhar de vendedor de carro nessa loja e eu casei com o negócio, porque eu entendi de financiamento por causa do banco. Sempre gostei de carro, como qualquer homem brasileiro que é amante de carro. É difícil um homem não ser amante de carro no Brasil.
E aí eu peguei esse financiamento, gosto de carro e sou vendedor. Casou os 3 pontos. Casou, eu comecei a me suceder como vendedor, comecei a fazer um capital legal, me interessei pelo business e 2 anos depois eu falei, eu vou abrir minha loja. Uau! Uau, e aí? Porque foi loucura. Eu achava que vender era fácil, eu já sabia financiar, eu achava com a minha visão de banco eu poderia pegar e abrir um business para mim. De fato foi muito difícil, é um business extremamente difícil. Eu não sei se hoje me convidassem para ser dono de loja, se eu não tivesse experiência nenhuma, não sei se eu aceitaria não, porque é muito difícil. Você já abriu a Car Concepts? Abri em 2005. Certo. Qual foi as principais dificuldades que você enfrentou nesse primeiro momento? Bom, primeiro foi o local. O local foi muito difícil. Na época a internet não era tão forte em relação aos carros ainda. Hoje em dia as pessoas vendem tudo pela internet. Na época eu dependia muito de jornal, revista e os anúncios eram muito caros. Eu tinha um capital reservado que eu consegui com o banco. Eu comprei alguns carros e aluguei o lugar, uma warehouse pequena, num lugar escondido que ninguém sabia que existia carro ali. Porém, era o único lugar que tinha disponível na época. O mercado de carros era muito mais forte do que é hoje em dia. Tinha em todas as esquinas tinha uma loja de carro. Era o negócio do momento. Todo mundo queria ter business de carro porque dava um resultado agradável. E então eu abri longe, eu tive que investir. Eu comecei a investir no mercado brasileiro, botando nos jornais do Brasil. Do Brasil não, desculpa, daqui, porém para os brasileiros. Direcionado aos brasileiros, sim. E em 6 meses eu não tinha mais dinheiro. Uau, 6 meses acabou tudo, você não dinheiro, conseguiu. porque eu não sabia comprar carro direito, porque daí depois eu fui ver as outras partes do business que eu não tinha isso na época que eu vendia carro. Eu descobri que eu pagava demais nos carros e não tinha como pegar e conseguir lucro naquele carro. O único banco que na época estava financiando os brasileiros era um banco chamado Autobank, que eles davam mais ou menos 75% para a gente do valor financiado e o resto tinha que pegar de entrada, porque tinha que pagar os taxas, tinha que pagar tudo. No final você vinha, puxa, não tem lucro aqui. Exato. Porque eu tinha que vender de acordo com o mercado, só que eu estava pagando acima do mercado nos carros, que eu não sabia comprar. Então 6 meses depois não tinha mais nada. Pensou em desistir? Pensei. Mas aí acho que o espírito empreendedor falou mais alto e eu falei, não, ainda tenho crédito. Deixa eu buscar umas linhas de crédito por aqui. Eu ainda tenho umas madeirinhas para me segurar nesse naufrágio. Exato, ainda tinha alguma coisa. Eu fui, peguei e abri uma linha de crédito para comprar carro. E fui comprando carro, vendendo. Aí nisso, em 2006 eu conheci minha ex-esposa e ela trabalhava dentro do leilão. Aí ela me deu uma fonte, ela me ajudou, ela falou, olha, compra carro mais barato aqui, japonês, que não quebra. Eu te apresento as pessoas que vendem carro aqui. Tenta comprar para eles antes de passar pelo leilão. Ela me deu essa ajuda que hoje já não tem mais como fazer isso, mas na época dava para fazer, muita gente fazia. Para minha loja, preparava os carros e levava para o leilão para vender de novo. Ótima tática. Aí eu comecei a me levantar. Aí eu comecei a ficar conhecido. Em 2008 o mercado começou a quebrar aqui nos Estados Unidos. Sim. Começou a ficar ruim por causa da guerra, do presidente do Bush. Começou a mandar todos os imigrantes embora. O que aconteceu? As pessoas começaram a abandonar os carros que eles estavam financiando com os bancos, os imigrantes. Como eles não tinham papel, não tinham nada, às vezes até tinham social, né? E então o que aconteceu? Os imigrantes começaram a abandonar, os carros, os bancos começaram a me procurar porque todo mundo já me conhecia no leilão. Uau, que eu estava vendendo carro lá. E aí eles começaram a me dar os carros para passar para eles. Eu comecei a preparar os carros dentro da minha loja e mandar para o leilão para vender. Só que a quantidade foi assim imensa. Em uma semana de 10, 12 carros, eu tinha 200 e poucos carros. Nossa. Preparar e mandar para o leilão. A gente conseguiu criar essa estrutura. Eu e minha ex-esposa, e a gente já tinha 2 funcionários, tinha um pessoal para ficar limpando os carros. E aí preparou essa estrutura, levava para o leilão, eu pegava, eu mesmo vendia no leilão. Eu vendi para vários bancos aqui e para outras lojas de carro.
Em final de 2008, quase 2009, os bancos, a maioria quebrou, né? Esses tipos de banco quebraram e as lojas de carro, muitos quebraram. Aí eu comecei, aí foi diminuindo, o ano de 2009 foi diminuindo, até que eu peguei e falei assim, eu acho que é hora de eu voltar a vender carro. Para o retail customer, né? Pro público em geral. E aí eu fui e peguei uma lojinha na Dixie Highway, desse amigo meu também que tinha fechado, não queria mais. E comecei a vender carro. Pela primeira vez vendendo para o público. Porque até então eu não tinha assim uma loja de rua vendendo para o público, né? Primeiramente eu havia começado com uma warehouse, depois eu fiquei fazendo mais essa parte de wholesale, que é vender para lojas de carro. Fazer o intermédio, que eu fazia, que eu vendia esses carros que eles estavam repossuindo para vender no leilão para outras lojas de carro. E aí finalmente eu entrei para o mercado e fiquei mais ou menos um ano e meio nessa loja pequena e mudei para cá. E nesse processo todo de passar por essas crises e mudar de trabalho, de foco e tudo mais, qual foi a sua maior realização até hoje, nesse período todo? O que você diria? Olha, essa é a minha maior realização. Em business. Em business, Porque se for outra, é meus filhos. Mas nesse meio, vamos falar do mercado mesmo, que você começou lá enquanto trabalhando no restaurante, sem entender nada até o dia de hoje. Sua maior realização. Eu cheguei à conclusão que quem vem pra cá tem que acreditar. E pode fechar os olhos, pode fazer sem pena, pode correr atrás sem pena, sem dó, porque você vai conseguir. Você consegue.